Boa noite, galera! Bom dia, boa tarde, caso você veja esse vídeo em outro horário, né? Hoje nós vamos fazer uma live sobre homeschool ou ensino domiciliar para os brasileiros, né? Eu trouxe hoje uma convidada muito especial, que ela é minha amiga, já a conheço há um tempo e ela fala muito bem a respeito desse assunto, inclusive ela já aplica isso no dia a dia dela, então a gente vai esclarecer bastante dúvidas hoje, esclarecer alguns questionamentos, principalmente os comentários que a gente recebe a respeito do assunto, né? Porque é uma coisa relativamente nova para a maioria das pessoas. E antes mesmo das pessoas quererem aprender sobre o assunto, elas já começam a criticar, ainda mais porque a mídia bate muito em cima disso. Então hoje eu vou trazer para vocês a Estefânia, que ela já fala sobre isso, né? Vou esperar ela mandar já o convite pra gente começar a falar e esclarecer uma dúvidas. E hoje eu fiz até algumas anotações bem caprichadas aqui pra gente esclarecer as dúvidas. E aí a gente vai abrir a caixinha pra vocês mandarem as perguntas de vocês, tá bom? E no final a gente responde, tá ok? Então bora lá que ela vai entrar conosco agora. Deixa eu ver, acho que tá carregando. Ah, Oi, bem-vinda! Ada, boa noite. Boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada pela sua presença maravilhosa aqui conosco, né? E eu queria já que você começasse aí se apresentando para o pessoal. Gente, meu nome é Maria Estefânia. O pessoal fica assim, eu te chamo de Maria, eu te chamo de Estefânia. Cada um chama de um jeito. Minha mãe que me chama de Maria Estefânia. Tem gente que me chama de Maria, tem gente que me chama de Estefânia. E eu sou mãe do Salomão e do Abraão, agora que está no forninho. E eu sou a mãe educadora aqui. Ai, que bom. No caso, gente, para caso vocês aí estejam boiando, essas lives que a gente está fazendo vai ficar salva tanto aqui no meu perfil do IGTV, como principalmente no Facebook. Então, aqui é mais para a gente gravar a live mesmo, e aí a gente manda para as outras redes, tá bom? Então, vamos lá começar. O que seria o ensino domiciliar? Né? O homeschool, como fala, como que funciona, o que é isso? Então, a educação domiciliar é uma modalidade de educação, assim como tem a educação na escola, tem a educação, assim, às vezes famílias reais, famílias de rico, que tem educação, assim, com a ajuda de tutores também, a criança não vai à escola, mas tem os tutores que vêm até em casa e ensinam. No caso, a educação domiciliar é a educação cujos pais decidem não mandar os filhos para a escola mesmo e assumir essa responsabilidade de educar os filhos em casa, né, em todas as disciplinas que seriam ali as disciplinas da escola, e mais algumas, menos algumas, isso daí, como está em casa, tem uma flexibilidade maior, né, do que aquele currículo rígido da escola. Enfim, são pais, né, que decidem não mandar as crianças, os adolescentes para a escola, ou por um período de tempo, ou integral até o ensino médio mesmo. Às vezes formam até autodidatas que também não vão para a faculdade, mas se especializam em alguma coisa. É Uhum. isso, é estudar em casa. Entendi. É igual que você falou aí, o meu nome é Vitória Luiz. Aí as pessoas me chamam de Luiz ou de Vitória. A maioria é de Vitória. Então eu chamo você de Stefânia ou de Maria. Pode ser Estefânia, Não, na pode minha ser cabeça Maria, acho que deixa é. Estefânia. É porque na minha cabeça já é Estefânia, né? Que eu Pode leio ser, no Facebook, aí então já fica assim. pode Então, ser. Estefânia, você já dá aula pro seu filho, né? Você que educa ele em casa. Mas ele chegou aí E pra escola antes? não, foi assim. Começou a pandemia de Covid, né, em 2020, e meu filho tinha 2 anos nessa época, Ai, novinho. muito petitinho. E assim, muitas pessoas já mandam para o que chamam de maternal 1, né, com essa idade. Tem o Uhum. maternal 1, maternal 2, se eu não estou enganado, com 3 anos. Com 2 anos, muita gente já manda. E eu falei assim, tá, esse negócio de ensino remoto, né, de se matricular a criança na escola, para a professora ficar dando aula online, via WhatsApp. Minha mãe é professora, eu fiquei vendo todo aquele sofrimento. Gente do céu! E assim, né?
foi aquela coisa. E eu falei, eu não vou matricular meu filho, né? Chamei meu marido, não vou matricular meu filho em maternal para ficar tendo aula remota. Eu vou Sim, procurar alguma coisa, o que que é que se ensina nessa idade, e eu mesmo ensino aqui em casa. Não vi sentido. ótimo. Né? E também, imagina, uma criança de 2 anos ver aula online. Você não vai Não, conseguir que a criança tenha essa atenção. Já o nem faz máximo sentido. não, o máximo que a criança vai ver é um videozinho ali, meu Deus. Falei, não, vou ensinar. Era forma geométrica, cores, partes do corpo, essas coisinhas assim que dá, acho que qualquer um consegue ensinar. E comecei. E comecei a ver o material do pessoal do homeschool. Falei, o pessoal já está habituado a ensinar as coisas para os filhos em casa, vou procurar saber o que que eles fazem, o que que eles usam, quando, né, onde moram, o que comem. O que A fazem? entrar aí por esse mundo e assim ganhou meu coração. Comecei, deu certo, eu e meu filho aqui a gente dá certo. Ai, que bom. E aí decidimos, eu com meu marido, assim, mandar nossos filhos para a escola pública. Nunca foi uma opção para mim. Sempre falei com o Davi assim, mesmo que a gente tenha que comer farinha com feijão, a gente vai vender a alma e vai pagar uma escola boa para os filhos que a gente tiver, porque a escola pública, sim, É uma sem obrigação. condição. Sem condição. Eu já estudei em escola particular e no ensino médio eu fui para pública, então eu sei bem qual é essa diferença. Tipo, tudo Ok, que eu essa aprendi na escola particular, eu não aprendi em 3 anos no ensino médio na escola pública. Isso quando não cabulava a aula, quando não tinha professor, quando a gente ficava aprendendo a pular greves, maconha. Enfim, nossa, era triste, assim, mas tô infelizmente, aqui, é o né? que eu falo isso com todo respeito com os pais que mandam, né? Com todo Sim, respeito. Eu sei que a realidade, existem inúmeras realidades. Existem mães solo, que tem mesmo que trabalhar integral, que tem mesmo não que tem o que deixar os fazer. filhos. A gente entende, não estou falando isso com preconceito com a escola, não. Assim, para mim, para minha família, pros princípios que eu tenho, não Uhum, serviria. Para a educação que eu quero dar para os meus filhos, não não serviria. serve. E É assim, assim, no. Pode falar, pode concluir. com 2 anos, né, a gente começou já com a educação do Salomão aqui. E a gente começou com a educação também centrada na Bíblia, educação cristã, todas as lições bíblicas. O Salomão tem uma pilha de Bíblia infantil. Gente, Ai, que eu compro delícia. umas e eu ganho outras. Eu não sei de onde que sai tanta Bíblia infantil. Acho que lá na igreja dão. E assim, comecei com as historinhas bíblicas, a liçãozinha, aí imprime lá a Arca de Noé para colorir, essas coisas que na escola jamais. É, Né? A isso aí. menos que haja uma escola cristã e confessional que você possa enviar seus filhos, né? Enfim. Se tivesse, eu enviaria. Aqui, né, com o pensamento que eu tinha antes, se tivesse uma escola confessional protestante alinhada, eu enviaria. Mas acontece que aqui na minha cidade tinha uma escola protestante, não tem mais. Agora tem uma escola católica aqui do lado de casa, era só jogar. Era só jogar ele pelo muro ali, gente. E tem uma escola neutra, que usa, assim, os autores que eu leio, né, que eu li sobre homeschool, falam que não existe escola neutra, gente, é a escola ateia mesmo, Sim, né? sim. Se a Não escola, tem tipo, nem. ela despreza a Bíblia e É, desse despreza... jeito. Na própria faculdade a gente aprende que a gente tem que seguir um doutrinador. Então, qualquer tese, qualquer artigo, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que ter um doutrinador. Não é coisa que sai da nossa cabeça ou algo neutro. Tem que ter algum fundamento. Então, na escola, a mesma coisa. E, Não, assim, o que eu vejo muita gente falando sobre o homeschool é que, ai, mas o que que é isso? E, tipo, na verdade, as pessoas nem perguntam o que que é. Elas já chegam com aquela ideia meio errada, meio bagunçada, muito distorcida. Elas não sabem o que ela é, o que que é. E o brasileiro, ele tem muito disso, sabe? De criticar antes de entender. Eu não sei se é do saída da brasileiro, opinião. não sei se é do brasileiro ou se é do ser humano, mas assim, você só fala ali por cima e aí já, tipo, acha um absurdo. E alguma dos comentários que a gente mais recebe, que eu mais vejo por aí, eu resolvi trazer hoje pra live e aí eu já vou começar com o primeiro aí, e aí Vamos lá. você esclarece da melhor forma que você achar, tá bom? É, as crianças precisam da escola para denunciar os abusos e maus tratos que sofrem dentro de casa.
né? Já começa aí partindo do pressuposto que a maioria dos pais são abusadores, ou que só dentro de casa tem abuso, sendo que em vários outros lugares também tem. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Porque é uma questão que eles levantam, é a principal questão, né? Sempre quando eles querem barrar alguma coisa, a primeira coisa que eles colocam, é pedofilia, é estupro, é abuso, é maus tratos, sempre assim. Com o negócio do Telegram foi isso, né, recentemente. Eles quiseram derrubar o Telegram porque falou que lá tinha pedofilia. Enfim, agora com o homeschool foi isso. O ensino domiciliar vai dar vazão aí, vai dar oportunidade para os abusadores. O que você acha disso? Assim, como se tivessem preocupados. Como se tivessem preocupados realmente com os filhos da gente, né? Mas enfim. Gente, isso é inegável. Assim, pelo que eu já vi de documentário de crime, de abuso, de crime contra criança, tá em pauta isso, né? Foi sancionada uma lei, né, contra infanticídio, né? Endureceram, tornaram crime hediondo, inafiançável, tudo. E assim, geralmente, isso daí você pode conversar mesmo com profissionais da segurança, eles vão dizer que a maioria das vezes, quando ocorre algum abuso, algum maltrato, algum homicídio contra a criança, são pessoas próximas. Primeiras pessoas que eles vão investigar são pessoas próximas, né? As pessoas que têm acesso àquela criança, né? Raramente vai vir uma pessoa lá do além, lá do outro estado, lá da outra cidade, do outro bairro. Raramente é o homem do saco. Raramente é o homem do saco, né? Apesar de que São Paulo acontece muito, misericórdia. Mas, enfim, gente, família educadora. É uma família que se dispôs a abrir mão, até, às vezes, muitas mães deixam a carreira para poder educar o filho em casa. E, assim, passam a viver vida mais modesta, porque tem gente que fala assim, nossa, mas... Né, igual famílias numerosas, tem 3 filhos e aí você não trabalha. Como que você vive? Vivo de forma mais simples? A pessoa abriu mão ali de bens até materiais. E, assim, preparam aula, preparam tudo. E, assim, é muito tempo, às vezes, que demanda imprimindo as coisas, buscando, lendo, estudando, querendo ali educar o filho e tudo, querendo o melhor para o seu. Isso não é perfil de pessoa narcisista, pessoa abusadora, pessoa criminosa. É o contrário, a família educadora é a família que quer o melhor para o filho. Tanto que é o melhor que quer de perto ali, né, supervisionar tudo. E deixa tudo e vai educar o filho. E assim, pelo que se vê de famílias abusadoras, famílias criminosas contra os filhos, são famílias negligentes que... Da primeira oportunidade, com 2 anos tem creche, joga criança na creche, entendeu? E vai já mandar a criança para lá. A família abusadora não cuida da criança, né? Então, assim, não sei. Além disso, assim... Não podia falar, se você tiver algum exemplo. Não faz sentido. Não. Na verdade, eu até tenho um exemplo que chega a ser ridículo, é de uma série. Que é tipo um caso assim, muito... o caso da menina, que ela cresceu, era doente. Aí a mãe dela cuidava dela e educava dela desde pequenininha. E ela era isolada, ela assim, era isolada do mundo exterior. E aí, tipo assim, é um caso que deu... era uma série baseada em fatos reais. E aí as pessoas usaram esse exemplo, tipo, super raro. Tipo, a menina tinha 20 e poucos anos. E aí a mãe obrigava ela a dizer que tinha 15... para ela continuar ganhando. A menina não era doente, o nome da série é The Act, alguma coisa assim. A menina não era doente, e a mãe meio que era aquela narcisista pura mesmo, assim, que fingia, cuidava muito bem da filha até, mas era a filha para ela, e fingia que a filha tinha doença, não, a filha não sabia que não era doente. Enfim, é um caso bem atípico, que você nunca vai ver. E aí usaram isso pra falar que, tipo assim, o homeschool o ensino domiciliar não, porque todas as mães vão fazer isso com os filhos, e aí como que vai ter a supervisão do Estado? Porque o Estado se preocupa muito com o seu filho. Nós vamos chegar lá. A partir de agora, com a legislação, vai ter essa supervisão do Estado, então também vai cair esse argumento, mas enfim. Então, aí no caso, aí eu penso assim, a pessoa pega um caso muito atípico, assim, sem noção,
para dar um exemplo desse. Sendo que a gente tem que partir do princípio, que é o princípio que rege a nossa sociedade, que é o princípio que a gente tem como base da vida na nossa sociedade, que é a presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então você não pode... É a mesma coisa de tirar o carro de todo mundo porque tem algum lá que finge bêbado e bater. Então não vão proibir o carro, estatuto do descarramento, porque tem carro... Exatamente. Tem gente que bebe e bate o carro, então o carro é perigoso. E assim, outra coisa que eu queria dizer, abuso é cometido por pessoas próximas. Quando você manda o seu filho para a escola, o que é que o professor, o diretor, seja lá quem que esteja ali, se torna do seu filho? A pessoa próxima. Sim. Então, pode também, e há, né, muito abuso. Infelizmente tem. Infelizmente. E assim, uma professora com uma sala com 40 alunos, como que ela vai perceber? Sim, eu já vi que realmente às vezes tem professoras que percebem, gente, a gente não tá sendo assim contra a escola, contra os professores, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que uma professora com uma sala de 40 alunos, que às vezes ela não tem nenhum auxiliar ali com ela, como que ela vai reparar naquele aluno? Então, tipo assim, é um argumento muito, muito banal, assim, muito superficial e muito ignorante também. Que eu acho que não faz o mínimo sentido. Quer dizer, faz um sentido perguntar, mas não faz sentido assim, não tem embasamento. Quem dera se a gente pudesse prevenir todos os crimes, né? Mas, infelizmente, os crimes vão continuar acontecendo. Pode ser, gente, que alguma família vá montar uma estrutura toda, igual a gente monta aqui. Estou aqui na escrivaninha que eu uso aqui. Montar toda uma estrutura de engano para se fingir de uma família educadora, para abusar de uma criança, mas não é, eu acho que, assim, eu nunca ouvi falar e eu acho que não tem nada a ver. Não, é realmente. Agora, a outra pergunta, assim, que eu vejo muito, que eu não sei se é uma daquelas coisas que eu penso assim, mano, mas nem é uma crítica mesmo, porque eu acho que seria, na verdade, um sonho. Que é o quê? Daí deixa eu explicar. É tipo assim, que na escola as crianças socializam e fazem amizade, né? Que é só na escola. E aí eu já vou entrar na outra, que aí você já pode mesclar as duas, que é o ensino domiciliar não permite o contato com o contraditório e as crianças ficarão com a mente fechada, elas ficariam isoladas, ou seja, elas não vão socializar, não vão fazer amigos e também vão ficar com a mente fechada, porque elas nunca vão ter um encontro com o contraditório, sempre vai ser aquela mesma coisa. Gente, no mundo informatizado, a gente vive na era da informação, isso eu acho que é impossível a criança ficar assim, viver no mundo só dos pais ali. Nossa, eu acho que devia os pais, vamos pensar assim na família que vai educar os filhos no alto de uma montanha. Só se for. Uma seita isolado, gente, pode ser que tenha, mas né, no mundo da informação, as crianças nascem com o celular na mão, gente. Então, a gente tem, assim, a gente que é pai educador, a gente tem mais que ficar explicando as coisas para a criança do que tentar proibir, não dá. A gente tenta, né, ao máximo filtrar, obviamente, mas não dá para proibir. Então, a criança nasce com o celular na mão, não existe isso. E a questão de socialização, gente, assim, tem um crítico da socialização da escola, que é o John Taylor Gatto, ele é um professor, foi professor por muitos anos em Nova York. E assim, ele ganhava vários prêmios de melhor professor do ano, e ele era muito crítico dessa socialização da escola, porque é uma socialização artificial, falsa, você coloca ali crianças todas da mesma idade e da mesma classe social, fechado. Eu acho muito engraçado que eles falam que vai criar os filhos fechados, mas lá na escola tá o quê? Fechado. Grade. Com grade. Estranhíssimo, né? Tem polícia na porta, na minha escola tinha polícia na porta, inclusive. Sim, e graças a Deus que tinha na porta da sua, porque tem escola também. Tem o traficante na porta, gente, misericórdia. Na verdade, na minha sala tinha os dois. Tinha o traficante, que inclusive foi quando eu aprendi. Eu nunca fumei, gente, pelo amor de Deus, mas foi na escola que eu aprendi a enrolar o baseado, eu aprendi o banheiro da minha escola era o verdadeiro. Sei lá, você só ia no banheiro pra fumar. Então, assim, era uma socialização muito boa, inclusive, como vocês podem perceber. Sim, só gente boa, misericórdia, gente. Então, as crianças ficam ali uniformizadas, só com os iguais,
né? E em casa a criança fica com os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, o pai, a mãe, a avó, o vizinho. Tem uma vizinha ali que é uma senhora e o Salomão ama ela, chama ela de vovó e vai pra lá e fica lá Ai, que conversando com a delícia! vizinha. Fica ali conversando com a vizinha, a senhorinha. E assim, sempre você vai conversar com crianças educadas em casa, sempre é assim. Nossa, seu filho é muito conversado. Seu filho é muito para frente. E ele é realmente, ele tem 4 anos, ele conversa com todo mundo. E assim, não sei se é porque a gente criou ele, a gente é dono de um churrasquinho, é uma lanchonetezinha que a gente tem. E a gente criou ele desde os 5 meses lá. Ai, que Então ele delícia! senta na mesa dos clientes e fica lá fazendo o anfitrião, sabe? Ai, que delícia! Conversa, vai para casa da minha mãe e dorme com meus pais e conversa contigo. Assim, gente, misericórdia. Tem a igreja, Socialização tem o na clube. igreja. Sim, seja que luta que você for colocar seu filho no judô, na capoeira, no futebol, na natação, no balé, na academia. Gente, socialização é aprender a viver em sociedade. E assim, não Sim, sei se os pessoas críticos perceberam, mas a escola é o oposto disso. Na escola é ficar trancado. E a criança é educada em casa, eu sempre falo isso, que a gente tem a vantagem de ser objetivo e sucinto. Então, as aulas não são aquilo tudo, 4, 5 horas de aula. O que eu tenho que ensinar para o Salomão aqui, até porque ele é pequeno, então, quanto menor, menos atenção você tem da criança. Por exemplo, a aula de hoje, segunda-feira, costuma ser uma aula maior, porque a gente faz lúdico, a gente recorta, cola, faz umas coisinhas assim mais de pintar com a mão e tal. A aula de hoje foi 1 hora. As de durante a semana é menos do que isso. Então, o restante do dia é o que eu tô falando, ele tá na senhorinha ali. A gente vai pra igreja, a gente vai pra roça, e ali lá ele corre livre. E ele brinca com os vizinhos, ele brinca com as crianças lá onde a gente trabalha, com os filhos dos clientes. Então, a socialização é isso, é aprender a viver em sociedade, principalmente com o diferente, que na escola não tem. não. Eles falam, tem que vir para a escola para aprender a lidar com cadê a diferença? São todas crianças iguais. Geralmente, quando a escola pública é ali a classe mais baixa, quando é a escola particular é o pessoal mais ou menos ali, mais ou menos que ganha, os pais ganham a mesma coisa. E é aquilo linear, né, reto, de uniforme. Isso não é a sociedade não é assim. Não. Você não vai encontrar todo mundo de uniforme enfileirado na sociedade. Ninguém vai ser da Então, mesma idade com você, você não vai saber conversar com nenhum idoso ou com uma criança, porque você só conversa com as mesmas pessoas da sua não sei se idade. você já percebeu esse fenômeno, mas tem adolescentes, muitos adolescentes hoje assim, eles não sabem conversar. Mas é mesmo, Você já assim percebeu? Você vai mesmo. falar com o adolescente falta pouco enfiar a cabeça num buraco. Mas chega na Isso escola com os amiguinhos, fala pra caramba, fala. E, assim, e outra coisa, essa história de fazer amizade, de socializar. Gente, a socialização que eu tive na escola não foi 100% ruim, mas foi de sofrer bullying. Ai, meu Deus, que vergonha. De sofrer muito bullying. E os amigos que eu fiz, graças a Deus fiz muito bons amigos, mas que hoje cada um foi pro seu caminho e hoje não são os amigos que eu tenho hoje. Os amigos que eu tenho mesmo são aqueles que são da igreja, são a minha família. Então, assim, essa história de que você não vai socializar, você não vai fazer amigos. Tem tantos lugares pra gente fazer amizade e a maioria das pessoas, não é ninguém, né? A maioria não leva as amizades da escola pra vida, né? Tem esse detalhe. sim, é um negócio tão artificial que quando acaba o terceiro ano, cada um vai, ainda mais cidade pequena, eu que sou de cidade pequena, cada um vai para um canto e ali acabou. Nem o WhatsApp se troca, acabou. Assim, tem pessoas ali que eu conversava no recreio que hoje eu nem sei para que lado que tá. Então, e chega assim, a ser estranho, porque... E a sua Pode tia, falar. querida, que vamos supor que seja uma irmã da sua mãe, que você ama, que você amou, que te amou a vida inteira, ela continua sendo sua tia querida, porque isso é a sociedade, não é Sim. artificial. Foi uma coisa de verdade. Inclusive, eu aprendi a ler com uma tia minha, que eu amo muito. Foi com ela que eu Então, e ela aprendi a não vai ler. embora. Vamos supor que a sua tia vá para a Alemanha, ela vai continuar sendo sua tia querida, te ligando, te amando, porque é Sim. aquilo orgânico, né? A escola força,
uma socialização ali que ela é artificial mesmo. Mas, É até enfim. triste, porque até triste, porque assim, nós, quando a gente tá na escola, a gente tem aquela amizade muito forte, mas não é porque é uma amizade profunda, mas é porque a gente tá ali todos os dias, por muito tempo, porque é horas do seu dia, então parece que aquilo é muito maior do que realmente é. E aí, quando acaba, você fica meio é muito estranho, porque, poxa, aquilo era falso, nós não somos mais amigos, cada um foi pro seu lado, chega até a ser estranho. Então, assim, esse negócio de socialização e de amizades na escola é muito superficial comparado ao o que a criança pode ganhar dentro do ensino domiciliar. Né? Claro, como a Sim. gente já disse, tem casos, sim, de pessoas que levam a amizade para a vida inteira, que tem, mas assim, de forma geral, a nossa mãe, nosso pai, nossos tios, nossos avós vão ficar para sempre com a gente. Então, assim, eles são os nossos amigos, e, enfim. E claro, a criança vai poder fazer amizades fora, na igreja, no clube, em todos os outros lugares e também na fase adulta, na faculdade, ou se for para faculdade, se na loja for trabalhar, enfim. Isso não é um problema, não é um argumento tão, ai meu Deus. Não, isso não é o problema da socialização, misericórdia. Tem a sociedade está aí e a criança Inteirinha. está vivendo em sociedade. Qual que é a segunda pergunta mesmo que você fez junto com essa? Você foi na verdade foi os dois, né? Que a criança não entra no contraditório e fica com a mente aberta. Né? Que ela fica com a Sim. mente fechada. Mas eu acho que meio que você já respondeu, mas se você quiser Sim, complementar. como eu disse, na era da informação é impossível a criança ficar com a mente fechada. E na escola. Na escola. Na escola que a Né, gente fica assim, ó. sim, na escola. O que é a escola, Que gente? a gente é bem Brasileira. doutrinado, inclusive. A escola é você decorar aquilo que seu professor quer que você decore e botar na prova. Sim. Então, né, pode ser que tenha algum professor, né, que coloque lá, dê sua opinião, mas esse tipo de questão é muito rara. Geralmente é múltipla escolha. Se você discorda do E professor, detalhe, você tá errado e não vai passar. agora é o meu momento, porque eu era a pessoa, até falei disso ontem lá no meu Face, que eu era uma pessoa, eu sempre fui uma adolescente muito impulsiva, muito bocuda, eu queria responder, eu queria ser dona da razão, e eu brigava muito com os professores, justamente porque eu era o contraditório. Eu era o contraditório do que ele estava ensinando. Eu tinha um professor que ele mandou a gente fazer um trabalho falando como que Cuba era maravilhosa. Esse era o tema. Não era pra gente avaliar se Cuba era boa. Não, o tema era falar. Aí eu falei assim, então, vai pra Cuba. E eu era bem dessas mesmo. E eu brigava com os professores. Eu batia a boca com o professor de história. Quando era sobre aborto, nossa, eu virava um monstro. Eu fazia só barraco. Eu era o contraditório. Todo mundo, na verdade, tinha o mesmo pensamento. Era eu que pensava diferente, era eu que tinha uma visão de mundo completamente diferente. Talvez alguns amigos ali que também fossem cristãos, mas mesmo assim eram poucos que ousavam falar, né? Porque eu era meio doida, né? Não sei se eu faria isso novamente. Eu acho que não, porque quando eu fui para a faculdade, o professor falava as coisas, eu falava assim, não. Vou manter a minha paz de espírito, porque não vale a pena você discutir, né? Eu aprendi isso, eu evoluí, glória a Deus, aleluia. Mas eu era o contraditório da sala. Então, assim, essa história de que, porque a criança fica com a mente fechada. Na verdade, a escola transforma todo mundo com a mesma mente. Todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo tem que ter o mesmo pensamento. E qualquer um que se oponha de forma pequena ao que eles falam, nossa, é o reboliço, você tá errado e você é ridicularizado. Eu já passei vergonha na sala de aula, o professor, ele já me humilhou na sala, por causa das coisas que eu defendia, por causa das coisas que eu falava, do que eu pensava, e eu não sabia muito ainda, não tinha muita profundidade para defender. Então era pior ainda, porque ele fazia a sala rir da minha cara. Mas aí também eu não deixava barato, né, que era pior ainda. Mas enfim, ou seja, concluindo, porque aqui foi já o momento de desabafo. Concluindo, assim, o contraditório que eles querem é que todo mundo pense igual. É assim que funciona as escolas, gente. Já aviso aí. Gente, a esquerda é assim, né? A democracia é você concordar comigo. Se você discorda, é nazismo. Sim, gente. Quando algum adolescente, alguma menina chega, o que eu falo? Minha professora falou de feminismo, isso. Aí eu já mando na lata. O meu ano da redação foi sobre Simone de Beauvoir. No meu ano da redação do Enem. E o que eu fiz? Eu falei
tudo que eles queriam ouvir. Eu falei como que o feminismo era maravilhoso, porque eu precisava passar de ano. O meu TCC do ensino médio, sociologia, foi defendendo Marx e Engels. Lá, marxista pura. Minha professora falou assim, nossa, Vitória, você vai ser uma ótima professora. E por dentro eu tava, você é louca, filha? Nunca que eu tô acreditando nisso aqui. Mas foi lá, meu trabalho tá indo aqui no computador. Não, no computador da casa da minha mãe, né? Ela lá, defendendo Marx e Engels. Esse era o contraditório que eu tinha que apresentar. Porque se eu não apresentasse aquilo, eu não ia passar de ano, não ia ser nota. Já deve ter visto o testemunho da Ana Campagnolo, né? Que ela foi bater de frente. E, Sim. nossa, tipo, foi perseguida. Desde que ela pisou, né, na faculdade, ela foi perseguida. Sim. E durante o mestrado ela foi perseguida, até que a orientadora abandonou a orientação de mestrado dela, gente. Loucura total. Então, que a criança só vai aprender uma coisa lá com os pais. Gente, mas na escola não tá tendo muita diversidade de opinião, não. Me perdoe. Sim. Cadê? Agora, então, acho que já deixa bem claro, eu sou o exemplo claro, que a contradição na escola não é bem-vinda, né? E não só não é bem-vinda, como ela é reprimida, tá? Então, essa história de que as pessoas vão ser mente aberta, vamos ouvir todo mundo. Raramente. Quando eu estava na escola particular, era legal, porque o professor fazia o grupo do a favor, o grupo do contra, ainda tinha um pouco disso. Mas na escola pública já era muito menos, porque os professores tinham uma forma de pensar. E claro, novamente, tem que falar isso toda hora, né? Porque eu tenho seguidores abençoados. Nós não estamos falando que todo professor é assim, que toda escola é assim. A gente sabe que tem as exceções, mas a maioria age dessa forma, né? E agora eu quero ir já para um outro ponto, que eu acho que é um pouco até do que você já falou, assim, da pandemia, né? Que falaram que os pais surtaram na pandemia. Ninguém aguentou as crianças, ninguém conseguiu ensinar as crianças. Então, isso já é uma prova de que o ensino domiciliar não dá certo. Então, gente, realmente, teve muito pai, Eu acompanhei isso de perto, porque minha mãe é professora. Então, todo dia minha mãe ligava e, nossa, Stefane, Thaís tá assim, as mães não estão aguentando mais, quer mandar os filhos para a escola. Porque essa é a mentalidade feminista moderna mesmo, né, Vitória? Né, os pais, hoje em dia, acham que criança é um peso, um empecilho, né, uma coisa que vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar minha vida. E querem mesmo sumir com as crianças. Não é o caso dos pais educadores que decidem, né, ter os filhos por perto e educar. Não é fácil, gente. Não fácil é botar uma mochila. Gracinha. Botar uma mochila nas costas da criança. E uma lancheira. E ó, pôr no ônibus e tchau, tchau. Dá um beijinho na mamãe. Não é fácil, realmente. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que estou 24 horas com meu filho. 24 horas. 24 horas você está junto de mim. Que para mim é uma bênção. Glória a Deus de eu poder ter essa condição. Né, que a gente fala. Homeschooling realmente não é para todo mundo. Cada um, a gente entende a situação de cada um. Mas a escola pública está muito ruim. A dica que eu dou, supervisione, veja o material do seu filho, veja o que a professora está ensinando, vá nas reuniões o máximo que você puder. Se você tem que mandar seu filho para a escola pública, esteja em cima ali, entendeu? Veja a tarefa, veja o texto que a professora mandou ler, porque, gente, a gente pega cada texto, tanto com erro gravíssimo de português, quanto com conteúdo gravíssimo moral. E às vezes os pais... Né, nem notam. Muito triste. A dica que eu dou para os pais que têm que mandar os filhos para a escola mesmo, manda em oração, ora bastante, fica em cima, supervisiona, veja o material e tudo, né? Mas eu sou uma pessoa que estou 24 horas com meu filho. Imagina, não é fácil, eu não tenho luxo de, por exemplo, porque eu e o Davi aqui na cidade que a gente mora, a gente é sozinho. Praticamente, a minha mãe mora em outra cidade, então eu nem o luxo de deixar o filho cavar um pouquinho para poder ir numa academia treinar, eu tenho. Então, se eu quero, eu tenho que treinar em casa. E tudo, e a gente leva ele para o trabalho também. Então, realmente não é fácil, não. Mas, assim, né, vai da cabeça de cada um. Tem pais que realmente pensam que a criança é um peso, e tem os pais que realmente amam os filhos, querem o melhor para os filhos, então fazem esse sacrifício. Não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Falar assim, é uma maravilha, é fácil. É uma maravilha, mas fácil.
Eu acho que também as pessoas, elas confundem muito, né? O ensino domiciliar, que é você ter todo o material, você se preparar, você estudar e preparar para o seu filho, com a aula online. A aula online foi um paliativo, foi ali na pandemia, uma coisa assim, Uma coisa igual também extraordinária. isso, igual também faculdade online, assim, também, ou curso online que seja mais estruturado, mas é uma coisa, assim, diferente do ensino domiciliar. Não é porque você está em casa aqui vendo um vídeo que vai ser a mesma coisa do pai ensinando o filho ali, com todo o recurso necessário que ele preparou e tudo mais. Eu falei no começo, uma aula online, imagina para uma criança pequena, você colocar uma criança pequena na frente de uma tela de computador, assistindo Gente, é impensável. Sim, Eu é tendo uma difícil. criança pequena, eu imagino o estresse que foi, porque realmente não é um método, foi uma coisa extraordinária e realmente não é algo que funciona. Se os professores tivessem mandado material para as mães, né, não sei, dar aula em si para a criança, em vez de ter feito o negócio online, mas enfim, não dá nem para julgar. Essa pandemia caiu em cima da cabeça da gente e foi essa coisa, né? Sim. Foi todo mundo doido aí. Não tem nem como usar a pandemia para falar sobre uma coisa que já é antigo, né? Porque vale lembrar que o ensino domiciliar ele começou antes da escola, tá, gente? O ensino remoto da pandemia não é o homeschool, gente. Não é isso. Que Isso. vocês, mães e pais, passaram aí na pandemia. A educação domiciliar não é isso. Não tem nada a ver. Nada, nada. Sim. Eu acho que uma das questões também que o pessoal fala bastante, que talvez seja que faz todo sentido, que é super válido, mas que eu acho que muitos aplicam da forma assim errada, que é essa questão dos pais trabalham o dia inteiro e muitos pais também não têm capacidade de ensinar os filhos. Então, assim, além de trabalhar o dia inteiro, alguns ficam o dia inteiro ter que trabalhar e chega cansado, não tem tempo. E também tem aqueles pais que às vezes pode ser que tenha tempo ou não tenha, mas também não são capacitados para ensinar, né? Ai, não tem capacidade para ensinar, então como que ele vai ensinar o filho dele e tudo mais? Né? É um argumento que usam bastante contra o ensino domiciliar. Bom, pais que trabalham o dia inteiro, eu, assim, quando eu comecei com o homeschool, eu comecei a ver muito testemunho e exemplo, sabe? Já vi casal que o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, tiveram a opção de deixar o filho com um parente ou com babá, ou não sei como arranjaram ali, e chegam em casa de noite cansados e vão ensinar os filhos. Isso é Então, quando se tem muito amor, gente, a pessoa dá um jeito. É o que eu disse, para mim não é fácil. Eu trabalho, como eu falei, eu levo meu filho para o trabalho, é estressante, é cansativo, mas quando se quer, se dá um jeito. E sobre capacitação, eu costumo resumir que educação clássica, né, que geralmente famílias educadoras utilizam um método de educação clássica, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a educação clássica, primeiramente, ela é feita para formar o cidadão, formar a pessoa, né, e não simplesmente transmitir conhecimento. E a educação clássica também é o quê? Ensinar o indivíduo, a pessoa que está sendo educada, a ler, né? A pessoa aprender a ler e depois ela ler para aprender. Então, a autora do livro, do currículo que eu uso, a avó dela ensinou ela a ler com uma caixinha que tinha letras de madeira. Não tinha material didático, não tinha nada não tinha impressora na época. Não tinha nada, ela não tinha livro, ela tinha uma caixinha com as letrinhas. E ela ensinou a filha a ler, e a filha também teve que tirar os filhos da escola, fazer homeschool em casa, porque os filhos não se adaptaram na escola. Vou até contar brevemente aqui a história da autora do currículo. Chama A Mente Bem Treinada, o currículo que eu uso. E ela teve que ensinar, essa que a avó ensinou a ler com letrinhas numa caixinha, ensinou também os filhos, porque os filhos estavam muito adiantados, porque ela alfabetizou as crianças bem petitinhas, igual no homeschool, a gente geralmente, com 4 anos, a gente já está em pré-alfabetização, e aí os filhos chegaram adiantados na escola. E eles não se adaptaram, e nem os professores se adaptaram a eles, os professores ficaram super nervosos, porque
essas crianças já sabiam Como todo o ousa conteúdo. aprender sem mim? Como ousa de chegar aqui sabendo de tudo? E aí os filhos estavam super adiantados. Os colegas começaram a fazer bullying, porque é o nerd, é o inteligente, é isso e aquilo. E aí não sabiam o que fazer, porque a criança já era... As crianças estavam entediadas, resumindo assim. Tipo, tudo que a professora ia ensinar as crianças já sabia, estavam entediadas. Aí essa mãe levou os filhos no psicólogo. O psicólogo falou assim, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você é professora, não é? Formada? Sou. Você vai ter que ensinar os seus filhos em casa. Porque se você continuar mantendo eles na escola, eles sempre à frente dos alunos, com bullying, com esse tédio que eles estão, com tudo que as coisas que eles já sabem, eles vão começar a fazer o movimento reverso e vão começar a desaprender e entediar, enjoar de escola e não querer saber mais. Aí ela, como professora, montou esse currículo, depois a filha dela, ela como mãe educadora, também formou uma filha que também se tornou professora, e elas juntaram, fizeram esse currículo. Mas, o que eu percebi também, assim, é que no homeschool, os pais, eles vão escolher o tipo de currículo que eles vão ensinar para os filhos. São vários, tem várias opções. Eu já vi alguns que usam material didático de escola particular, por exemplo, sistema, sei lá, positivo, objetivo, sei lá, e aí pega aquele sistema que é o que o filho aprenderia na escola, compra aquele material didático e ele mesmo aplica, né? Porque tem o material do professor, né? E aí ele vai lendo, se capacitando, e aí ele aplica no filho. E são vários tipos que existem, né? Eu sigo uma família educadora que usa material didático, e essa mãe fala assim, gente, tudo que eu preciso é estar uma semana à frente do meu filho. Então eu pego o conteúdo que ele vai estudar semana que vem, e estudo eu. E, gente, isso é maravilhoso, porque a gente aprende também muita coisa. E estudo eu, e aí eu vejo ela, né, os filhos ainda são pequenos, mas tem alguma coisa que ela tem alguma dúvida, ela já pesquisa para esclarecer a dúvida, né, e tudo, e aí ela dá aquela aula na semana seguinte para o filho dela. Então, o que eu estava falando? Que primeiro você precisa ensinar a pessoa a ler. Você ensinando a criança a ler, a criança pode aprender tudo, porque a criança que sabe ler e interpretar o que leu, que é um problemão da educação brasileira atual, é o analfabetismo funcional. É a pessoa que sabe ler, mas não consegue entender o que leu. Você, coitada, você lida com isso diariamente, né? Você posta uma coisa, assim. O pessoal entende. Qual é o nome dessa moça que você segue? Qual é o nome dessa mãe que você acompanha? É a família da Itiba. Eles são católicos, eles têm canal no YouTube e tudo. Falam muito de... Nossa, quem querendo começar, sigam eles, porque eles dão muitas dicas, assim. Tem muitos vídeos sobre homeschool no canal deles, é muito legal. Isso é muito interessante. O canal, o Instagram. Uhum. Então, assim, o pai, só concluir. O pai e a mãe não têm capacidade de ensinar os filhos em casa. Tem capacidade de ensinar a ler? Tem capacidade de ensinar a criança a ler, entender o que leu? Dali pra frente é a criança. Entendeu? É a criança e o adolescente. Tipo, leia esse texto, vamos supor. Igual esse método aqui, que é o da mente bem treinada, é um método de livro-texto. A autora dá o tempo que a criança tem que estudar por dia, e o livro, assim, até o currículo, vou mostrar. O currículo é em inglês, é essa. Nossa, que pequenininho! Mas é porque tem o currículo aqui desde 2 anos até o 3º ano do ensino médio, gente. Eita! Mas é um currículo norte-americano, então as dicas de livro são em inglês. O que não impede, no meu caso eu sou fluente, então se eu tiver que comprar algum livro em inglês e dar aula em inglês para os meus filhos, não vou ter problema. Mas a pessoa aqui no Brasil pode comprar e adaptar esses títulos. Por exemplo, essa semana a criança vai ler sobre os anfíbios, no livro tal, aí ela dá o título lá em inglês. Você pode procurar um livro sobre anfíbios em português e dar o texto e fazer a criança fazer um resumo para você. Então é o método de livro-texto, entendeu? A criança lê, interpreta, faz um resumo, aí você, né, colhe aquele resumo e tudo da criança. E também outra coisa, nada impede que a família busque ajuda, até essa é outra pergunta, né? Vai acabar com
com a Você profissão vai dos acabar com a professores. Não, profissão. gente, a gente precisa dos professores, professor nós chamamos. Sim, por favor. Nossa, eu nunca descarto que vai chegar um ponto, óbvio que vai chegar um ponto que eu vou ter que procurar um professor de física para me ajudar com alguma coisa que Sim. nem eu, nem meu marido, nem meu filho conseguiu entender sozinho. É igual, Vamos eles supor que eu falam e meu marido não que. entendemos. Eles falam que, Aí porque a o gente pai. Dá pra põe meu filho ouvir? para estudar e ele entende sozinho. Tá, tá, Ah, tá, tá ele tinha saindo, tá dando pra ouvir? travado. É, agora Ah, tá, voltou, tinha joia. travado. Então tá. Então, Mas aqui aí no vamos supor que chega em caso. matéria de física, Sim, agora foi. lá do ensino médio. Chega uma matéria de física lá do ensino médio, eu não sei, meu marido não sabe, a minha mãe que é professora não sabe, e o meu filho viu, vamos supor que uma videoaula e não conseguiu entender. A gente chama o professor, por favor, vem aqui dar uma aula particular, a gente paga, pronto. Então, Simples assim, assim. nossa, hoje na era da informação, gente, os pais têm de tudo na mão. Tudo, todo Sim. tipo de recurso. Mesmo porque quando a gente está dentro da escola, a gente não entende a matéria que o professor dá, a gente pesquisa no YouTube e a gente tem que aprender pelo YouTube, porque na faculdade é assim. Faculdade, o professor joga ali na lousa, você que se vire. Então, assim, você fica perde seu tempo lá dentro da escola, porque você não vai aprender com aquele professor, então você tem que procurar outro professor que consiga explicar melhor para você. Aí você vai no YouTube, pesquisa. Além disso, gente, uma coisa importante da gente falar aqui, que não é obrigado. Você não é obrigado a fazer homeschool. Isso não, você não é obrigado. Porque eles falam, porque os pais não são capacitados. Sim, os pais que não quiserem se capacitar, ok, manda para a escola. Porque é só para rico. Bom, se você for rico e quiser fazer, que faça. Se você for pobre e quiser fazer, faça também. Mas é porque o pai trabalha o dia inteiro. Tudo bem, não precisa aplicar. Só que quem quer aplicar, quem quer viver esse tipo de educação, não pode ser proibido de viver esse tipo de educação. Ela tem que ter esse direito. Não pode ser proibido. Eu queria aproveitar que a gente está no seu canal. Seu canal, ele é um canal cristão para falar do cristianismo, né? E assim, vamos falar dessa parte também, gente, da parte espiritual. Há um mandamento imperativo, uma ordenança, né? Chame como quiser. Tem gente que não considera nada do Antigo Testamento mais como mandamento. Você fala mandamento, a pessoa já começou a soltar espinho, porque a gente está no tempo da graça. Meu Deus do céu. Né? Então, há um imperativo bíblico. Jesus, ele viveu a lei, os apóstolos, os discípulos, todo mundo cumpriu tudo bonitinho. Então, quem quiser... Isso daí de pessoa já é Antigo Testamento. A pessoa já vem até a gente aqui... Nesse canal, nós prezamos pelas leis de Deus. Então, pode falar das leis aí, normal. Que quem não entender, vai estudar. Né? Vamos chamar de mandamento. Existe um mandamento na Bíblia de você ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Sim. Então, é o que eu falo, todas as famílias cristãs têm que ser famílias educadoras. Seja a família que vai usar da ajuda da escola para isso, ou a família que vai assumir a educação do filho integralmente. Não existe a opção do cristão terceirizar a educação do seu filho. A Bíblia manda os pais. E eu achei interessante no livro que eu li, a autora falou assim, olha, na época tinham os levitas e os sacerdotes, que eram pessoas especialistas na lei, que estavam ali no templo à disposição do povo, e mesmo assim Deus ordenou aos pais que ensinem os seus filhos de manhã, de tarde, de noite, sentado, levantado, andando pelo caminho, na hora de dormir, a palavra de Deus. Então, assim, gente, mesmo que eu não quero saber de homeschool, porque eu não dou conta, porque eu não tenho paciência, porque eu não gosto dessas coisas de criança, de coisinha, de florzinha, de coraçãozinho, não dou conta, não sei, não quero. Vou mandar para a escola mesmo a escola com todos os defeitos. Primeira dica, como cristã que eu dei, supervisione, fique em cima, gente, não desistam da escola. Meu Deus, a esquerda dominou a escola de uma forma tão diabólica, que, né, não só questão de ideologia de esquerda, isso daí é o de menos. Hoje em dia, é o anticristão mesmo. Hoje em dia, a ideologia de depravação sexual mesmo, explícita, e ideologia de gênero, todo endemoniamento que você imaginar, eles estão ensinando pro seu filho na escola.
Então, pais que vão mandar os filhos para a escola, não desistam da escola. Nem que seja toda semana você ter que ir lá e quebrar o pau. Você vá e quebra o pau lá com a professora, com seja quem for, com o professor que eu vejo, gente que beira pedofilia mesmo. Ficar querendo ficar ensinando coisa de sexualidade para criança de 4, 5, 6 anos, umas coisas que não cabe. A criança não tem nem sabe de onde saiu aqui. Nossa! As aulas de arte com aquelas danças nojentas de funk, um monte de coisa assim. Funk, shortinho, e aula de educação física. Ah, vai jogar bola? Não, vão dançar funk. Gente, o que é isso? Então, não desistam da escola. E segunda dica que eu dou, eduquem os filhos de vocês em casa. Se não for em tempo integral, vai ter que ser pelo menos 1 hora do dia. Você vai ter que tirar, ensinar a palavra, ensinar a Bíblia e dar lições bíblicas. A escola bíblica dominical é uma bênção, as professoras são maravilhosas, mas não é suficiente e não é papel delas. É papel dos pais, do pai e da mãe. Deus, por mais que haviam os levitas e os professores, a obrigação que Deus deu foi para os pais. Pais ensinem os filhos, inculquem a palavra aos filhos. Então, assim... Exatamente. Eu acho que isso já deu para resumir bastante. A gente conseguiu falar bastante coisa. Tem muito mais para falar, mas assim, o tempo é curto, já está dando a hora. Então agora a gente vai concluir aqui. Eu vou ler aqui, acabaram de fazer uma pergunta. A educação deve ser dividida igualmente entre ambos os pais ou não? Bom, eu acho que vai ser da conversa, né? O pai e a mãe vai conversar ali, vão ver o que for melhor para eles, né? Hoje em dia, a gente precisa reconhecer que existem arranjos familiares de todo jeito. Geralmente, o pai trabalha mais do que a mãe, então a educação dos filhos acaba sobrando mais para a mãe. Geralmente, mas não é sempre. Então, pode acontecer da mãe trabalhar mais que o pai, e o pai ali se responsabilizar mais pela educação. Pode chegar num ponto de alguma matéria de o pai saber mais do que a mãe, dependendo da matemática. A mãe não é muito... Porque, gente, cada um tem um dom, um talento. Sim. Na escola, a gente estava falando de padronização, até isso. Se você tira 10 em matemática, você é inteligente. Se você tira 4, você é burro, porque você não sabe que o Bhaskara e o Pitágoras, não sei o que, não sei... Gente, cada pessoa tem um dom. Talvez a pessoa é o maravilhoso de um pintor com talento que seria um Leonardo da Vinci, e a escola está dizendo que ele é burro porque ele não sabe a tal matéria de matemática. Isso é outro problema da padronização, Sim. Da escolarização, mas enfim, pode acontecer do pai saber mais determinada coisa do que a mãe saber mais determinada coisa do que o pai. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho menos do que o meu marido, mas nada impede de, por exemplo, chegar uma aula que ele tem mais facilidade do que eu, pedir para ele dar essa aula para meus filhos. Sim. Então, aí vai do arranjo familiar. Geralmente, o homem trabalha mais que a mãe, mas, nossa, hoje em dia, cada família tem seu arranjo. E assim, a gente ainda tem as outras questões, assim, sobre como que funciona diante da lei, como essa criança como que vai provar que ela aprendeu. Aí, por exemplo, teve a menina lá que passou na prova lá da USP, ou sei lá qual foi uma faculdade, só que como ela estava no ensino domiciliar, ela não podia entrar na faculdade, mas, tipo assim, ela tirou a nota maior. Então, assim, tem tudo isso que está sendo discutido, que o pessoal está conversando, que já ficaria um assunto para uma outra live, que já seria outras coisas. Mas eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu não tenho filho, mas se eu tiver, eu acho assim, eu não sei se eu usaria ali o ensino domiciliar até ele se formar ali, até entrar na faculdade, até decidir o que é da vida. Mas talvez nos primeiros anos ali, porque pra mim, assim, a criança é tão pequenininha, ficar longe da mãe, eu acho uma judiação muito grande. Sim. E claro, né, eu também não vou saber das minhas condições, não vou saber se eu vou ter como educar, né, isso tudo tem que ser levado em consideração. Pode ser que hoje a minha condição é uma, pode ser que amanhã dê uma reviravolta na minha vida, eu tenha que pôr o filho na escola, então, né, o que eu digo para cristãos é que não abandonem os filhos na escola, e não deixem de ensinar a palavra de Deus para os filhos. Eu acho que tem que até regulamentar, assim, do Estado, mas o mínimo possível, porque tudo que o Estado bota a mão, ele estraga, assim, né? Então, assim, deve sim ter talvez uma supervisão, porque, sei lá, de
como é aquela assistente social, Conselheiro ali, tipo, tutelar. conselheiro de tempos em tempos, analisando, sei lá, fazendo alguma coisa do tipo, mas o mínimo Sim, possível. Para que quando a criança sim. crescer e quiser entrar numa faculdade, ela fale assim, não, aqui tá a prova que eu realmente estudei e tal, por isso que eu passei na prova, enfim, né? E, assim, de forma geral, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa vai adequar ali a sua realidade, mas é importante entender que você é responsável pelo seu filho, você precisa educá-lo, mesmo você não tendo tempo, não tendo dinheiro, não tendo capacidade, ficar em cima, procurar aprender, se esforçar o máximo que você puder, porque é sua responsabilidade essa criança, né? Então, acho que se você quiser aí concluir, já para resumir o pensamento, quiser fazer algum comentário a mais, uma reflexão, algo aí, já traz aí pra gente poder finalizar, porque essa live Sim. ainda vai pro Facebook hoje. Agora nós vamos ter a lei, né, gente? Então a lei vai ter alguns requisitos para a família. Então acho que a maioria desses argumentos de o pai, a mãe vai abusar, não, vai ter um conselheiro tutelar, que a criança vai ter que estar matriculada a uma escola mesmo que não frequente. Isso vai ser bom para algumas famílias, porque muitos pais às vezes têm que provar que o filho está matriculado na escola e o pai educador, a mãe educadora não tem como provar isso, né? Na maioria das vezes, então para alguns vai ser bom. Eu não acredito que o Estado vá enfiar dentro da sua casa para poder. Porque o Estado nem lá na escola não está se enfiando direito, gente. Eu acho que vamos continuar assim com bastante liberdade. Eu acho que a lei é muito bem-vinda, até para tirar a gente desse vácuo, né? A gente vive, não é que homeschool é crime, mas a gente vive num vácuo de lei, né? Sim. Que o STF julgou um caso e concluiu que o homeschool não é crime. É uma modalidade, é uma opção, mas carece de regulamentação. Então, agora, como a gente vai ter regulamentação, nós não vamos mais ser tratados como o pai, a mãe criminoso que não manda o filho para a escola, né? Nós vamos Como passar ousa a aprender ter sem dúvida. direitos aí, as nossas crianças vão passar a ter direitos aí que as outras crianças têm. E assim, vamos aguardar. Eu acho que falta passar pelo Senado, depois pelo presidente, acredito que vai passar. Porque o Congresso é o mais difícil, né? Aquela coisa do Congresso brasileiro. Gente do céu. É. O Congresso brasileiro é complicado, viu? Você caminhar ali com alguma coisa e o pessoal fez um excelente trabalho. Então agora vai regularizar, vai ficar tudo certo. E assim, estou aí à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me chamar no meu Instagram. Eu quero começar, eu não sei como que faz isso e aquilo, que material didático que você usa, me fala aí desse currículo que você usa, me ajuda. Quero tirar meus filhos da escola porque tá impossível, me ajuda, ajudo, gente. Ajudo sim. Gente, tem muitos perfis. Eu vou colocar depois lá aqui no meu Instagram, vou deixar salvo a live, vai estar salvo no Facebook. Vou colocar também, vou indicar outros perfis que eu sigo que falam bastante sobre esse assunto. Tem a Regiane, tem a Marcela, qual é o nome que você tinha indicado? Da família católica que você indicou? Da Itiba, o canal deles. Então, aí tem mais outros. E um vai chamando o outro, né? Porque quando você começa a seguir um, aí você vai vendo os outros. Tipo, eu não tenho nem filho, mas eu tô lá olhando. E eu acho que é um assunto importante da gente falar. Não é porque não existe. Eu sou contra esse negócio de lugar de fala, como vocês já sabem. Então, assim, lugar de fala é você ter conhecimento sobre aquele assunto. E é isso que a gente tá trazendo hoje aqui. Porque às vezes vai surgir esse assunto, às vezes na sua igreja, na sua roda de amigos, alguém vai perguntar, vai passar na TV, e aí você não pode ser um Zé que não sabe de nada, né? Então, esclarecer essas dúvidas acaba aí também abrindo a mente de todo mundo, né? Já que se preocupam tanto com a mente fechada, que seria isso? Então, eu acho que já deu para entender bastante do que é o homeschool, como que funciona, e explicar também essas questões que a gente trouxe aqui. Muito obrigada pela sua presença. Já passou muito rápido, eu queria falar bastante ainda, porque tinha muita coisa que eu queria perguntar. Falar. Nossa, tem tantos dados. Eu queria saber sobre os dados, porque tem muitos dados interessantes que a gente poderia trazer, os testemunhos. Assim, esse livro pode aqui, falar, gente. Pode falar. Esse aqui, ó. A opção pelo homeschooling, Fausto Zamboni. Ele é cheio de dados. Ele, assim, tem muito gráfico, muito dado, muita pesquisa, muito estudo sobre homeschool aqui nos Estados Unidos. E é um livro, assim, para quem quer começar, ele é um livro bem pequenininho, instantinho você lê. Pode comprar esse livrinho aqui do Fausto Zamboni, que vai responder as dúvidas que a gente não conseguiu
Ah, responder sim, aqui. então, porque tem muita questão ainda, assim, principalmente mais, assim, burocrática também, alguns dados importantes que a gente poderia falar, porque eu sei que é muito importante para a criança ela ter ali o pai e a mãe em cima, que isso desenvolve de uma forma diferenciada, enfim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre o assunto. Mas aí eu vou indicar outros perfis que falam melhor e depois, quem sabe, a gente pode fazer uma segunda parte para a live, porque eu acho que é um assunto muito Isso. importante. E para nós que somos cristãos, como você bem falou, a gente precisa educar os nossos filhos, às vezes da melhor forma que a gente puder, né? Então, esse é um assunto que faz parte da nossa pauta cristã. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma grande honra ter você aqui comigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Né? Se você quiser já falar mais alguma coisa aí, já aproveita aí e fala também. Para agradecer, se despedir. Agradeço pelo convite, pela confiança. Muito obrigada a todo mundo aí que assistiu, que vai assistir. Um beijo, Deus abençoe. Não abandone seus filhos na escola, não abandonem a escola. E sim, quem quiser começar, comece, gente, porque é maravilhoso. Apesar de todo o trabalho que dá, você ter o seu filho por perto é muito gratificante. Glória a Deus, gente. É isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Se tiver algum xingamento para você, não me responsabilizo. Que você se vire sozinha. E é isso, gente. Nossa, já teve gente que já me ameaçou. Toda vez que eu compartilho um print de alguém, eu já falo. Você, sei lá, eu vou te denunciar, sua criminosa. Lugar de criança na escola. Lugar de criança é onde eu quiser. Lugar, meu filho, minhas regras. Pronto. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todo mundo que ficou aqui na live. Fiquem atentos para as próximas lives. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.